Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Douglas Mendes e o canal Contando Histórias está no ar. No vídeo de hoje abordaremos a história da Gurgel, que foi a primeira fabricante de carros 100% brasileira. Falaremos como surgiu, quem a criou e que fim levou. Então, fique até o final do vídeo e caso ainda não for inscrito, se inscreva e deixe já o seu like. Te garanto, esse vídeo está imperdível. Um engenheiro brasileiro chamado João Augusto Amaral Gurgel, nascido em Franca, interior de São Paulo, no dia 26 de março de 1926, montou em 1969 a fábrica da Gurgel com proposta de produzir veículos 100% nacionais. No começo, a fábrica ficava localizada na Avenida do Cursino, que é uma avenida bem conhecida na zona sul de São Paulo. 6 anos depois, no ano de 1975, a fábrica se mudou para a cidade de Rio Claro. Antes de fundar a empresa, o engenheiro mecânico João Augusto Amaral Gurgel começou a produzir karts e minicarros para as crianças. Isso no início dos anos 60. O primeiro modelo fabricado pela Gurgel foi o Bug Ipanema, que utilizava motor da famosa marca alemã Volkswagen. Vendo que o carro era preferencialmente utilizado por seus proprietários em terrenos acidentados, hostis, ele logo entendeu que era nessa linha de carros que a empresa deveria seguir. Assim surgiu o Chavante XT no ano de 1972, que foi o primeiro carro da empresa testado pelas Forças Armadas do nosso Brasil. O sucesso do Chavante fez com que novos modelos fossem desenvolvidos, o Chavante XTC e o Chavante X12, que alavancou o nome da empresa. O X12 podemos dizer que foi o maior sucesso da empresa, com um chassi desenvolvido e patenteado por Gurgel, chamado de Plasteel, que era a união do plástico com o aço, que aliava uma alta resistência com a difícil deformação, além de uma carroceria de plástico reforçada com fibra de vidro. O modelo foi um sucesso entre os consumidores, além de ter uma versão criada para o Exército Brasileiro. Nessa época, o Brasil tinha um mercado bem fechado para a importação de veículos de outros países, tornando o modelo da Gurgel praticamente sem concorrentes. Um modelo brasileiro sem concorrentes, um modelo 100% nacional. Enquanto a fábrica em Rio Claro era construída, podemos ver no quadro que o engenheiro pensava à frente do seu tempo, pois já desenvolvia um modelo de carro chamado Itaipu 150, um projeto pioneiro de carro elétrico. Ouviu bem? Carro elétrico. Vale a pena reforçar que estamos falando de meados de 1975. Hoje estamos em 2021 e o carro elétrico no Brasil, agora que começa a se tornar uma opção de compra, infelizmente com um valor muito elevado, servindo só para uma pequena parte da população brasileira. Dá para ver que além de pioneirismo, Gurgel produzia veículos de qualidade, já que em 1976 produziu o modelo Chavante X12 TR, que dava incríveis 100.000 quilômetros de garantia para quem o adquirisse. Não são 1, 2 ou 3 anos, aquele da montadora do lado. 100.000 quilômetros. Entre os anos de 1977 e 1978, Gurgel foi o primeiro exportador da categoria de veículos especiais e o segundo em produção e faturamento, com cerca de 25% de sua produção seguido para fora do Brasil. Chegando à década de 80, ano de 1981, o primeiro veículo elétrico era lançado em série, o Itaipu E150, sendo seguido pelo modelo E400, sendo vendido principalmente para companhias estatais. Infelizmente, naquela época, as baterias não tinham a tecnologia avançada que temos nos dias de hoje, o que tornou o projeto de alto custo, com baterias que não duravam por muito tempo, o que fez com que esse projeto, infelizmente, fosse descontinuado. A Gurgel chegou a exportar 4.000 carros para 40 países, o que a tornou multinacional. Mas João, que tinha realizado o sonho de produzir e desenvolver carros nacionais, gostava de fazer um trocadilho, vamos dizer assim, quando se referia às suas exportações. Ele dizia:
que seus carros eram muito nacionais, pois o capital era 100% brasileiro. 100% brasileiro. A empresa continuava crescendo, contava na época com cerca de mais de 270 funcionários. 270 funcionários para uma empresa de pequeno porte. Era a segunda, só atrás da Puma. Na década de 80, a empresa já contava com cerca de 10 modelos que podiam ser encontrados em duas versões, álcool ou gasolina. Gurgel, após 5 anos de estudo, se aventurou em lançar mais um veículo elétrico. É isso mesmo, ele voltou ao pioneirismo buscando uma forma de lançar um veículo elétrico. Dessa vez, ele lançou apenas para empresas que se comprometessem a relatar os possíveis problemas que esses modelos pudessem vir a apresentar. Mas de novo o problema da bateria. As baterias duravam em torno de 10 horas para serem carregadas e tinham um peso muito elevado. Com isso, não permitiam uma autonomia pelo menos, digamos assim, satisfatória. Em 84, a Gurgel lançava o seu maior carro, o Jeep Carajás, que foi o primeiro com motor dianteiro. Gurgel continuou produzindo carros econômicos e sonhando em ter o carro mais barato do país, sendo 100% brasileiro. E assim ele lançou o protótipo 280M. Do protótipo 280M se chegou à versão BR800, que muitos daquela época, as pessoas mais antigas devem se lembrar. E com uma redução de incentivo do governo brasileiro no IPI do carro, o mesmo chegou ao mercado custando em torno de 30% mais barato do que seus concorrentes. De início, esse carro era vendido apenas para pessoas que adquirissem ações da Gurgel Motors SA, conseguindo assim a adesão de 8 mil pessoas. No novo governo do Brasil, com Fernando Collor, acabou tomando medidas que prejudicaram e enfraqueceram muito a pequena Gurgel. A primeira delas foi isentar o IPI para qualquer montadora que lançasse carros com certas especificações de motores. Com isso, as grandes montadoras estrangeiras, com mais recursos, lançaram quase que de imediato carros que acabaram se tornando mais baratos que os modelos produzidos pela Gurgel Motors. É isso mesmo. Outra medida do governo Collor que prejudicou a empresa foi a abertura do mercado para importações, lembrando que o nosso mercado era muito fechado. A empresa que antes produzia carros de modelos específicos para grupos específicos já estava começando a incomodar, dando aquela puxadinha na barra da saia ali das grandes montadoras. Algo que eu acho que não deveria, né? Não é verdade? Mas ao mesmo tempo, as medidas que foram tomadas pelo governo Collor, presidente, foram contra a empresa que era de 100% capital nacional. Bem diferente do que é aplicado em países europeus ou num país super desenvolvido como os Estados Unidos, que protegem suas empresas e taxam tudo que vem de fora para manter o mercado interno competitivo. Fora isso, Ciro Gomes, vocês devem o conhecer, vocês devem se lembrar dele. Ele está sempre se candidatando a presidente nos dias de hoje. Na época, ele era governador do Ceará, junto com Luiz Antônio Fleury Filho, então governador de São Paulo. Eles não honraram o compromisso de apoio irrestrito, ou protocolo de intenções, ao novo projeto da Gurgel, que era denominado de Projeto Delta. Mas o que é Projeto Delta? O projeto constituía na instalação de uma fábrica em Fortaleza, que geraria empregos diretos e indiretos para a população cearense. Afinal, emprego é o que todos nós queremos. Para a produção da motriz dos veículos que atuaria em conjunto com a unidade aqui de São Paulo, na cidade de Rio Claro, responsável pelas carrocerias. A empresa tinha batido seu recorde de vendas, com cerca de 3.746 carros vendidos em 1991, mas caiu para menos da metade vendidos no ano seguinte, devido à greve de funcionários da alfândega brasileira. A greve impediu a chegada de componentes que vinham da Argentina, de suma importância para a fabricação dos carros. O efeito das decisões, como vemos de diversas pessoas, de pessoas fazendo greve e de governantes, fez com que a empresa que se encontrava em crescimento e expansão, gerando empregos, tomasse um duro golpe no seu fluxo de caixa e suas dívidas começaram a se acumular, se tornando uma verdadeira bola de neve. Sem apoio do governo, em 1993, a empresa foi obrigada a pedir concordata, como uma última alternativa para tentar salvar a fábrica. Seu último suspiro, em 1994, foi pedido ao governo federal um financiamento de 20 milhões de dólares.
A empresa que prontamente foi negado. O governo negou o empréstimo à empresa e a declarou falida no mesmo ano de 1994. Em meio às declarações do governo de falida, a empresa ainda conseguiu recorrer da decisão e ficou na ativa até 1996. Após a pequena Gurgel brigar, lutar e tentar sobreviver no mundo dos gigantes, repleto de jogo de interesses, o famoso toma lá, dá cá, em 1996, finalmente, ela fechou as suas portas. E apenas em 2007, o terreno da fábrica de Rio Claro foi leiloado por quase 16 milhões de reais. O dinheiro serviu como pagamento de dívidas trabalhistas, que chegaram a quase 20 milhões de reais. A Gurgel deixou um rombo de 280 milhões de reais em dívidas. No final de tudo isso, que acabei de narrar para vocês, de uma forma meio resumida, vemos a história do João Augusto Amaral Gurgel, que entregou suor, empenho, dedicação, pioneirismo. Deu a vida para conseguir realizar um sonho. Mas seu sonho pode se confundir com o sonho de muitos outros brasileiros e brasileiras sonhadores, que lutam dia após dia contra o famoso sistema, onde por coincidência, na verdade, os grandes continuam crescendo e os pequenos continuam sumindo, sendo comprados e esmagados pela forte concorrência e pela falta de projetos e apoio, tanto para trabalhadores como eu e você, como para pequenos empresários que sonham em ter seus próprios negócios. Mas, com uma carga tributária tão alta como há aqui no Brasil, com dificuldades em conseguir créditos em bancos, se veem encurralados, com seus sonhos indo embora pelo ralo desse imenso Brasil, que não protege, o Brasil não protege os filhos da pátria, mas enche de regalias todos que chegam com sotaque ou acenando notas de dinheiro. Espero que tenham gostado da história de hoje. Deixem aqui nos comentários suas opiniões, pois elas são muito importantes para mim. Não esqueça de deixar o like e se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Não custa nada, é de graça. Ajude um canal brasileiro, feito por mais um brasileiro e sonhador, crescer e conquistar o mundo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Ajude esse brasileiro a crescer e a não desistir dos seus sonhos. Tchau!